Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. João capítulo 6, versículos 28 e 29. Bem, queridos, hoje eu estou aqui para estar compartilhando, né, da palavra de Deus. E aqui, né, nesse momento, Jesus estava conversando com a multidão que havia o encontrado numa sinagoga ali em Cafarnaum, né? E só que para a gente entender bem por que Jesus estava falando essas palavras a essa multidão, é necessário sabermos o que aconteceu no dia anterior, né? E também como título dessa mensagem eu queria estar falando sobre a verdadeira obra de Deus, né? A obra que Deus ele quer operar em nós e através de nós. Então, no dia anterior, Jesus ele estava ali no monte, na região da Galileia, ensinando essa mesma multidão e que ele estava conversando aqui nesse texto que eu acabo de ler. E ali, depois de passar, né, um longo tempo com a multidão e ele não queria despedi-los com fome. Então, no dia anterior aconteceu um dos maiores milagres de Jesus, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. E depois, né, que todos eles comeram, viram aquele sinal maravilhoso, né, da divindade, né, do poder de Deus em Cristo Jesus. Então Jesus ele disse para os seus discípulos seguirem para o outro lado, né, porque ele precisava ficar ali ainda para orar, para conversar com o Pai, buscar dele a direção, né, para o dia seguinte, aquilo que Deus queria, né, porque Jesus ele tinha uma comunhão perfeita com o Pai. Então os discípulos obedeceram e passaram para o outro lado, né, e navegaram. Então no meio da madrugada Jesus foi encontrá-los, né? Mas durante esse período o texto fala que um vento soprou ali naquele lago, né? Lago da Galileia. Então os discípulos ficaram apavorados e depois eles viram que um homem começava a andar ali sobre as águas e esse homem era Jesus. E eles reconheceram que era Jesus. Jesus subiu no barco e terminou a viagem e chegou exatamente nesse momento aqui, né, ali em Cafarnaum. Ele foi para uma sinagoga e a multidão que estava lá na Galileia viu que Jesus já não estava mais ali, também fizeram a mesma coisa. Pegaram seus barquinhos e foram atrás de Jesus. E encontraram Jesus e perguntaram, né, para ele, mestre, quando chegaste aqui? Aí Jesus começa a conversar com a multidão. E Jesus fala para eles, olha, vocês não estão me buscando, né, pelos sinais que vocês têm visto, os sinais que eu tenho feito, né, do Pai, mas porque vocês estão se alimentando, comendo, né, buscando o alimento físico, mas não o alimento espiritual. Então, esse diálogo de Jesus com a multidão foi um momento assim crucial dentro do seu ministério, né? Porque muitas pessoas estavam ali com interesse em Jesus. E é fato que todos nós, né, temos interesse uns pelos outros, mas existe um limite, né? E Jesus estava vendo a importância ali de colocar esse limite naquela multidão e revelando ali o coração deles, né, que eles não queriam o dono da bênção, mas queriam só as bênçãos. Então a multidão ficou, né, mas aí Jesus falou para eles, olha, trabalhe não pela comida que perece, mas para aquela que vai saciar vocês, né, e vai dar para vocês a vida eterna. Jesus estava falando dele mesmo, né, porque ele era o verdadeiro pão de Deus. Então, aquela multidão começou ali a perguntar, né, como no início da mensagem aqui, que faremos para executarmos as obras de Deus então? Então Jesus fala, olha, apenas uma coisa que Deus quer, que vocês
creiam naquele que ele enviou. Aquelas pessoas, aquela multidão, elas ainda não haviam crido em Jesus. E eu quero parar aqui, né, para falar algo assim tão importante, porque muitas vezes nós seguimos a Jesus e conforme essa multidão aqui, querendo dele a cura, né, os milagres, as maravilhas, para que ele possa nos dar um bem-estar, né, na nossa vida humana, mas nós não queremos um compromisso com ele, naquilo que é a parte espiritual, viver para ele, né, crer para a salvação, entender que Jesus ele veio aqui resgatar a nossa vida do inferno, de um juízo vindouro, resgatar a nossa vida para vivermos uma vida santa diante de Deus. Então, a importância, né, de avaliarmos a nossa vida como seguidores de Cristo e vermos qual é a motivação, né? Quantas vezes nós queremos ali, né, pedimos oração, queremos, né, que os irmãos se compadeçam do nosso sofrimento, da nossa vida, né? Hoje os servos de Deus, os enviados de Jesus, mas nós não movemos, né, a nossa vida, esforçamos a nossa vida para dedicar a Ele o nosso tempo, né, dedicar ao Senhor todos os nossos dons e os nossos talentos. Então, olha que coisa interessante, né? Acontece no momento ali do ministério de Jesus. Então, interessante que depois, irmãos, né, se você puder ler esse texto, você vai ver como que o Senhor vai estar falando ao seu coração, como o Senhor Jesus ele confronta, né, através dos seus ensinos, os nossos interesses, as nossas reais motivações. Então, depois de ver tudo que Jesus estava realizando ali, eles ainda falam, olha, Moisés nos deu um sinal de que Deus era com ele, que foi o maná. E o Senhor? O que o Senhor pode fazer, né, para que a gente venha acreditar? Olha só, irmãos. Isso está no versículo 32. Então, Jesus ali, olhando, né, analisando aquela pergunta, ele responde, olha, Moisés, ele deu para você... Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai dá a vocês hoje o verdadeiro pão do céu. Jesus estava dizendo dele mesmo. Então, a obra de Deus é unicamente para que venhamos a crer nele, a crer no Evangelho, a crer que Jesus nos chama, né, para viver para ele. E eu quero trazer essa palavra também, assim, num aspecto bem pessoal, né? Quantas vezes nós sabemos, né, que Jesus, ele nos chama. E às vezes a gente fica pedindo sinais. Ah, Senhor, me dá sinal de que é o Senhor mesmo que está falando comigo e tal. E a gente esquece, né, que o maior sinal está aqui. Já foi feito há 2000 anos atrás. E o Senhor, ele conta conosco para tomarmos uma posição, né? Ou queremos continuar com ele, seguindo, fazendo as obras que ele também faz, ou nós queremos somente as suas bênçãos e vamos ficar presos somente nessa condição. E vamos negligenciar, né, os aspectos para termos a vida eterna. E isso é muito importante, irmãos, que eu estou trazendo isso para nós, porque nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos decidir, né, o que nós, como servos de Deus, queremos viver com Deus. Então, ali o Senhor Jesus, ele começa, né,
a revelar o coração das pessoas. E ele começa a falar, olha, existe uma comida que vocês não conhecem. Ele estava falando dele mesmo. Aquele que se alimenta do Senhor Jesus, por ele viverá. Então, meu amado irmão, eu quero trazer essa reflexão, né, para você nesse dia, para que você não busque o Senhor apenas por suas bênçãos, mas que você busque o Senhor, porque você entendeu a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é que você creia no Filho de Deus, nas palavras dele, na obra de salvação que ele fez. E que através da sua vida você seja um instrumento, né, para alcançar outras vidas. Que você seja os braços de Jesus, né, a boca de Jesus aqui na terra. Porque há muitos que esperam por mim e por você. Há muitos que ainda não provaram desse pão celestial. E eles provarão através da minha vida e da sua vida. E que nesse momento, né, ao ouvir essa mensagem, você possa sondar o seu coração, avaliar as suas expectativas diante de Deus e ver se você, né, só quer ficar ali, né, no meio da multidão, né, achando que Jesus ali veio somente para satisfazer a sua vontade naquilo que refere à vida humana. Ou você quer realmente se submeter, né, à vontade de Deus, receber a salvação em Jesus Cristo, a salvação da sua alma. Então eu deixo com você essa reflexão, que o Espírito Santo possa ir mais além das minhas palavras e que hoje você possa tomar uma decisão diante do Senhor Jesus. Amém? E que possamos nos encontrar, se essa for a vontade de Deus, numa próxima reflexão. Amém.